irmãs em Cristo Jesus e queridos amigos e amigas que estão nos assistindo hoje, e queremos te agradecer por esse apoio, estar ouvindo esse culto online que pertence à First Brazilian Assembly of God Church, e que a presença do Espírito Santo possa continuar fluindo aqui onde nós estamos, onde você está, aonde alguém estiver ouvindo esse culto, ouvindo e ouvindo esse culto, e que a presença também consoladora e o guiar de Deus venha estar na tua vida. Vamos abaixar nossas cabeças e fechar os nossos olhos e buscar Deus Pai nesse momento. Pai querido, queremos te agradecer por tudo aquilo que tens feito em nossas vidas. Em primeiro lugar, porque nós te conhecemos e tu és o nosso protetor, tu és aquele que nos dirige, tu és aquele que nos defende, tu és aquele que supre todas as nossas necessidades. Em nome de Jesus, que todos aqueles que estiverem ouvindo possam ser tocados de uma forma poderosa, possam sentir o teu shalom, a tua paz em seu coração, e que haja providências, que nunca venha faltar nada para ninguém nesse momento, daqueles que buscam em Ti, porque quando elevamos os nossos olhos a Ti, Tu sabes aqueles que estão buscando a Tua presença, e nós temos um suprir maravilhoso do Teu poder, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia no Salmo 121, são apenas 8 versículos, e pequeno em quantidade de versículos, mas grande em seu significado. Salmos 121, que fala sobre Deus guardando o seu povo de uma forma fiel. Diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. O mesmo Senhor dessa época, do Antigo Testamento, ia ser o mesmo Senhor no Novo Testamento, e passando pelos séculos, ainda é Senhor e sempre vai ser Senhor sobre toda e qualquer situação. Confia nele, busque nele, e se você ainda não fez, entregue teu coração ao Senhor nesse instante, e Ele tudo fará, tudo modificará em tua vida, em nome de Jesus. 3. Santo em mim.
Então eu louvarei.
Senhor a todos. Mais uma vez estamos aqui para transmitir a palavra de Deus. Temos uma preocupação cada vez que chegamos até esse púlpito em trazer aquilo que o Senhor realmente tem para nós, aquilo que o Senhor quer falar conosco. E eu tenho orado e pedido ao Senhor uma direção, e o Senhor me colocou então uma palavra dentro do meu coração, e a partir desse momento estarei compartilhando com todos os irmãos que estão nos ouvindo. Sabemos que tem os irmãos de Guarupite, Creek, outras localidades dos Estados Unidos, também no Brasil, em Goiânia, em Campinas e outros lugares onde tem pessoas que estão conectadas conosco. A palavra que temos para a igreja nesse culto está no livro de Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 16. Se você está com a tua Bíblia perto de você, convido que você abra a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 16. Vamos ler o versículo 1, o versículo 2, o versículo 3 e o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes tirado para esse deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Deus poderoso, nós estamos mais uma vez aqui, Senhor, totalmente dependentes de Ti, Senhor. Carecemos da Tua graça e pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha trabalhar aqui comigo, Senhor, enquanto eu transmito a Tua palavra, e também, Senhor, em todas as pessoas que estão ouvindo. Faz, Senhor, que esta palavra possa prosperar, brotar e produzir frutos, Senhor, de bênçãos na vida do Teu povo. Oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Um texto muito conhecido, o livro de Êxodo é um dos livros mais lidos por todos os que começam a ler a palavra de Deus, porque ele trata de um conteúdo histórico, tratando ali do povo de Deus, quando eles foram retirados da escravidão no Egito. E isso tem um significado bíblico de grande importância, porque também através de Jesus Cristo, um dia nós fomos tirados do mundo e trazidos para o reino da maravilhosa luz do Senhor. É um livro que tem tantos conteúdos, tanto histórico, quanto acontecimentos miraculosos da parte do Senhor. É um livro que também retrata das dificuldades que o povo de Deus passou enquanto estava no deserto. É um livro que trata também do cuidado de Deus em trazer para o povo os seus desígnios, a sua vontade e as suas leis. E o povo de Deus, então, como nós sabemos, eles estiveram por muito tempo no Egito, cerca de 400, um pouco mais de 400 anos, e o Senhor os tirou de lá com mão forte. E nós sabemos da história que depois de todas aquelas pragas acontecerem no Egito, onde o Senhor estava trabalhando tanto no seu povo, quanto também na vida daquele homem, o faraó que governava o Egito naquela época, de tal maneira que o povo de Deus foi tirado do Egito.
o Senhor os tirou de lá, porque o Senhor tinha ouvido o clamor do seu povo, daqueles que sempre tinham como marca da sua vida a fidelidade a Deus. E não é diferente nos dias de hoje, irmãos. O povo de Deus, a igreja do Senhor, é aquela que clama ao Senhor. O povo de Deus, a igreja do Senhor, ela nunca deixa de clamar na hora da sua necessidade, na hora da sua angústia, e o Senhor sempre apraz em abençoar, em livrar, em dar solução, em fazer os milagres necessários para que o povo de Deus continue o servindo a Ele, a Deus, com alegria, com gozo e com dedicação. E o povo de Deus passou, então, saíram do Egito, tiveram dificuldade no Mar Vermelho. O Senhor os livrou, fazendo-os passar em pés enxutos através daquele mar, e aquela multidão de pessoas, cerca de 2 milhões de pessoas é o que se calcula, talvez um pouco mais, passaram por aquele mar, e o povo do que veio em seguida, o exército de Faraó, pereceu, porque o mar, assim que o povo de Deus passou, ele se fechou, e aquele povo pereceu, mas o povo de Deus saiu para o outro lado livre. Novamente quero fazer alusão à nossa grande expectativa do dia em que nós subiremos com o Senhor, porque nós aguardamos a volta de Jesus, e aí sim, de uma maneira, daí para frente, de uma maneira constante, estaremos para sempre com o Senhor na eternidade. Glorificado o nome do Senhor. Esse texto aqui está narrando que logo que o povo de Deus passou, logo que o povo de Deus se viu livre da perseguição do exército de Faraó, a palavra de Deus diz que o povo de Deus cantou. E foi um hino maravilhoso, o chamado Cântico da Vitória, do momento do triunfo, do momento da alegria. O povo cantou, e ele dizia: só o Senhor é Deus. Cantemos com alegria, porque só o Senhor é Deus. Na hora da alegria, na hora da bonança, é muito bom quando nós aprendemos a glorificar o nome do Senhor, glorificar, exaltar, lembrar dos feitos do Senhor. Nós vemos na palavra de Deus, o salmista Davi, ele sempre se preocupava em lembrar dos feitos do Senhor na sua vida, a ponto de dizer que darei eu ao Senhor pelos inúmeros benefícios que recebo do Senhor. Assim eu e você também devemos glorificar ao Senhor, porque Ele tem nos dado alegria, paz, sustento, Ele tem nos dado saúde, Ele tem nos dado vida e, acima de tudo, a salvação das nossas almas. O povo de Deus começou então agora a palmilhar através do deserto rumo a Canaã. E enquanto eles começaram a andar, a palavra de Deus diz que cada vez que a nuvem se levantava, se fosse de dia, ou a coluna, que existia à noite, a coluna de fogo, mas diz a palavra de Deus que cada vez que a nuvem se levantava e começava a se mover, o povo entendia que era para ele marchar, e o povo então começava a marchar em direção aos locais onde Deus estava proporcionando para eles. Cada parada da nuvem significava: monta acampamento aí neste lugar, porque o Senhor quer que vocês aprendam alguma coisa aqui neste lugar. E na primeira parada dessa nuvem, parou num lugar e eles foram buscar água e perceberam que as águas eram amargas, mas o Senhor não queria que eles passassem dificuldade em não poder tomar água, porque o Senhor é que dá o suprimento. Todo o nosso suprimento vem do Senhor. O ar que respiramos, a água que bebemos, meus irmãos, as fontes de água e tudo que o Senhor faz brotar na terra para o nosso alimento provém do Senhor. O nosso sustento vem do Senhor. E quando o povo percebeu que aquelas águas não eram boas para o consumo, vieram até Moisés, mas já vieram com uma certa dificuldade, já vieram tentando lembrar: será que agora nós não vamos ter água aqui neste lugar? Será que vamos perecer, porque essa água ela não é potável, ela é amarga, é impossível de se utilizar? Mas o Senhor se compadece sim, e o Senhor então diz a Moisés: fala para o povo. E o que aconteceu foi
Senhor, que a água que era amarga se tornou doce, capaz de saciar a sede daquele povo. Em cada momento o povo via que Deus é Deus, que o Senhor é Senhor. Igreja do Senhor, irmãos que estão nas suas casas, ouvintes que estão nos ouvindo, talvez pela primeira vez, eu quero te dizer que o Senhor, Ele tem interesse em atender-nos das nossas necessidades, das mais urgentes, também das mais seculares, das mais elementares na nossa vida. O Senhor se preocupa em nos abençoar, até no trato daquilo que nós vamos nos alimentar. É o Senhor que cuida de nós. Eu creio que desta maneira o Senhor nos dá força para o trabalho, mas dele vem todo o milagre daquilo que precisamos para a nossa subsistência. E eu aproveito para dizer, glorifica o nome do Senhor aí na tua casa. Se você tem sentido a presença do Senhor, lembra-se de como você já passou momentos de dificuldade e de quanto que o Senhor tem te dado alegria, o quanto que o Senhor tem sustentado você nessa jornada chamada vida espiritual com Deus, rumo ao céu, que é a nossa Canaã celestial. Aí chegamos então nesse ponto, meus irmãos, onde acabamos de ler, em que eles levantaram o acampamento, saíram de um lugar para o outro, sempre lembrando, dirigidos pelo Senhor, porque a direção era total. Se a nuvem não se levantasse, não era para caminhar, porque o Senhor ainda tinha mais para ensinar naquele lugar. Mas houve necessidade, o Senhor então os fez mover, e quando eles se moveram, eles foram para o lugar, e ali a palavra de Deus está dizendo que depois que saíram da terra do Egito, aos 15 dias do mês segundo, tinha se passado 45 dias, tempo necessário para que o suprimento de comida que eles tinham trazido lá do Egito se acabasse. Eles tinham realmente juntado tudo que eles podiam, mas o alimento é uma coisa que se acaba, porque as pessoas eram uma população, 2 milhões de pessoas, equivale a uma cidade do porte, por exemplo, de Curitiba, que é a cidade de onde nós viemos. Equivale a uma população grande, precisa-se de muito alimento, e em 45 dias o povo estava percebendo que tinha faltado o alimento, mas o Senhor não tinha esquecido deles, o Senhor não tinha errado no seu plano, no seu cálculo. Jamais o Senhor erra. O Senhor estava aguardando como que seria o comportamento do seu povo. Esse trecho que nós vemos aqui mostra que o Senhor ele queria ver até onde o povo vai obedecer às leis do Senhor, vai esperar no Senhor, vai confiar no Senhor. Oh meu Deus, eu quero te dizer agora, confia no Senhor. Meus irmãos, semana após semana nós estamos vivendo um momento e nós precisamos falar dele. Nós, como igreja do Senhor, como pastores, líderes de igreja, nós temos que dar as informações que estão acontecendo para o povo de Deus, e as notícias não são boas. As curvas e as perspectivas e os modelos que se traçam para se dizer o que vai acontecer, especialmente nessa nossa nação e a do Brasil, porque nós temos a nossa nação mãe, a nossa nação de coração, mas o mundo todo está na mesma situação de dificuldade, de medo, de incerteza, de dúvida. Eu não sei o que fazer, saio, não saio. Eu digo, não saia, fica em casa, porque nós temos que fazer a nossa parte, porque nós somos cidadãos, e a palavra de Deus diz que nós devemos honrar aquilo que dizem as nossas autoridades. Eu quero fazer um parênteses, desde que não venha de contrário com a palavra de Deus. Mas a dizer para você ficar em casa, não vem contra a palavra de Deus. Portanto, faça isso, se é possível. Se o teu trabalho parou, não fique aflito, descansa, fica em casa, leia a palavra de Deus, compartilhe a palavra de Deus também com os teus filhos. Mas lembre-se de uma coisa, nós estamos como o povo de Deus numa dessas paradas, mas o Senhor, Ele não perdeu o controle. O Senhor, Ele não está esquecido de nós. O Senhor tem a solução na hora certa. Ele está trabalhando comigo e com você, e nós vamos glorificar o nome do Senhor em todas as circunstâncias, porque em todas as circunstâncias tem um ensinamento da parte do Senhor para a nossa vida. Volto a falar algo que está virando um chavão.
ninguém vai sair desse período chamado período do Covid-19 da mesma maneira como começou, ou as pessoas vão mudar, especialmente nós que somos a igreja de Jesus Cristo. Falo de novo, especialmente nós que somos a igreja de Jesus Cristo. Nós vamos ter que ficar mais avivados, viu? Nós temos que ficar mais fiéis, nós temos que ser mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Deixa eu falar aqui algo. Quando estão dizendo aqui, Moisés, nós vamos perecer de carne. Lá no Egito, nós ficávamos, e essa expressão eu achei muito forte, lá no Egito, nós estávamos sentados junto às panelas. Meus irmãos, está falando que lá tinha tanta comida que a gente ficava sentado em qualquer lugar e ali era a panela que estava cheia do quê? De carne. Eles estão falando de carne do ponto de vista humano, aquilo que nós precisamos para comer. Mas eu quero lembrar também que muitas vezes se utiliza do alimento para como se fosse uma fonte de satisfação e prazer. Deixa eu falar algo com a igreja do Senhor. Nunca vai deixar de existir um povo fiel ao Senhor. Nós vemos na palavra de Deus que sempre existiu no Antigo Testamento um remanescente fiel em cada situação. Aqueles que não se curvavam para Faraó, aqueles que não se curvavam frente a Nabucodonosor, aqueles que não deixavam de servir ao Senhor, aqueles que não trocavam o que é de Deus pelas coisas que são do mundo. E isso sempre existe também na época da graça. Sempre existe um povo de Deus fiel, enquanto muitas pessoas estão mais pensando em estar sentados junto às panelas de carne, que significa o bem-estar físico, o bem-estar humano, aquilo que faz bem para a nossa vida física. Enquanto nós ficamos só pensando, eu quero estar sentado junto ao local de muito trabalho, eu quero estar sentado, ou seja, quando estamos sentados, estamos em repouso, eu quero repousar onde estou numa situação financeiramente confortável, eu quero estar num lugar onde não me falte nada, eu quero estar num lugar. E eles começavam a lembrar do Egito. Lá nós tínhamos carne, lá nós tínhamos também, o que ele falou? Lá também nós tínhamos pão até fartar. Esse fartar, meus irmãos, não significa até que o estômago fique saciado. Deixa eu falar um pouquinho. Eu fiz uma cirurgia bariátrica, meu estômago está pequeno, e hoje eu estou observando o que é estar saciado e querer comer até se fartar. O estar saciado é quando o nosso estômago avisa o nosso cérebro de que pode desligar o botãozinho da fome, porque você já está saciado. Mas o se fartar é comer até ficar cheio, até ficar pesado. E esse povo está dizendo, nós tínhamos pão até para ficar enjoado de tanto comer, e aqui nós vamos perecer de fome. Deixa eu falar de novo com a igreja amada do Senhor. Essa expressão aqui nos faz entender, nos leva, nos aponta para a situação da vida espiritual daqueles que se dizem que servem ao Senhor, onde eles servem ao Senhor por troca do alimento, onde ele serve o Senhor por troca do conforto, onde ele serve o Senhor por troca de uma situação financeira estável, por ter boas casas, bom carro. O dia que isso não tiver mais, eles já vão dizer que o Senhor não é aquele Deus que ele servia antes, que esse Deus parece que ele me esqueceu de mim. Jamais vamos falar isso. Lembro novamente de dizer a todos que estão nos ouvindo que a palavra de Deus está nos levando a pensar na manhã desse dia, ou no horário que você estiver assistindo esse vídeo, que nós somos um grupo que serve ao Senhor. Nós somos o equivalente ao remanescente fiel das passagens bíblicas. Nós somos o que esperamos a volta do Senhor. Então não é circunstância e nem situação que vai fazer a diferença no quanto nós conhecemos e valorizamos e servimos e adoramos ao nosso Deus, que é todo poderoso, o Criador do céu e da terra. Se você está na tua casa, diga glória a Deus nesse momento, glorifica ao Senhor, porque eu sei que você tem sido abençoado, especialmente para os irmãos que vivem na América. Eu sei que nós temos vivido aqui dias de bênção, dias de prosperidade e dias de fartura, mas que essa fartura não venha tirar-nos da presença do Senhor. Aleluia, glorificado o nome do Senhor.
Estamos agora passando para um momento um pouco diferente, o momento da instabilidade, o momento, meus irmãos, que há quem diga que esse ano, o ano de 2020, que seria, em princípio, anos de grande desenvoltura econômica desse país, como já vinha toda a situação econômica aqui dos Estados Unidos, estava numa situação, numa posição de que nunca tinha precedente na história. A prosperidade, a quantidade de trabalho, tudo estava existindo em abundância. Então esse ano era um ano que estava projetando uma grande evolução aqui nesse país, no sentido econômico. Já não tinha mais falta de emprego, todo mundo estava até escolhendo o trabalho que gostaria de fazer, mas a situação mudou. A situação agora é diferente, porque esse ano, segundo muitos especialistas, ele quase que não vai, economicamente, vai ser como se não existisse no calendário. O mesmo lá no nosso Brasil, a preocupação que está se existindo de como que vai ser a questão financeira. É claro que agora não temos que pensar nisso, agora é hora de tratar de vírus. Agora quem trabalha são médicos, enfermeiros, assistentes sociais, as pessoas envolvidas em salvar vidas, mas vai chegar um momento que nós vamos ver algumas dificuldades, mas eu quero dizer que o Senhor, Ele fez nos parar nesse ponto chamado Covid-19, porque Ele quer tratar com o seu povo, Ele quer ensinar alguma coisa para o seu povo, e nós vamos sair muito mais fortalecidos, glorificado o nome do Senhor. Eu levanto aqui a minha mão para glorificar a Deus, porque eu sei que você está fazendo o mesmo na tua casa. E o povo chega para Moisés, voltando ao texto, chega até Moisés e diz: Moisés, você nos tirou do Egito, você nos fez vir aqui, e agora nós vamos morrer de fome aqui neste lugar. E Moisés recorre ao Senhor. Oh meu Deus, eu aprendo com Moisés, e eu, como líder aqui de uma igreja, por misericórdia do Senhor, eu quero dizer à igreja que eu quero estar fazendo da minha vida, não para se mostrar como um exemplo a ser seguido, mas apenas um exemplo de fidelidade a Deus. Nesse momento da dificuldade, meus irmãos, eu levanto a minha voz ao Senhor e clamo ao Senhor, dizendo: Senhor, vem com a tua solução. Eu creio que no momento oportuno a tua bênção virá sobre todos, e o medo do desemprego, da falta, da carestia, da falta de produtos, ele vai deixar de existir, porque aumentará a confiança no Senhor. Quanto mais aumentamos a confiança no Senhor, menos vem a preocupação. E essa menos preocupação não é uma questão de falta de responsabilidade, mas porque você crê que o Senhor vai te suprir no momento certo, não vai te faltar. Não, deixa eu profetizar na tua vida e na tua casa: você não vai sucumbir não, porque o Senhor enviará, ainda que Ele tenha que usar como usou no tempo de no tempo de Elias, usar de corpo para que o alimento chegasse na mão de Elias. Assim o Senhor poderá fazer na época de hoje, e eu creio nisso, e você também. Glorifica ao Senhor mais uma vez. E o Senhor diz assim para eles: Moisés, diga ao povo: eis que vos farei chover pão dos céus. Eis que vos farei chover pão do céu. Aleluia. Glorificado o nome do Senhor. Eu falei 2 vezes porque eu quero que o Espírito Santo fale para você. O Senhor está dando uma notícia para que Moisés transmitisse ao povo: se prepare, porque vai ter uma chuva diferente. Eu quero falar a você que está em casa agora: se prepare, porque vai ter uma chuva diferente. Vai chover, aleluia, a esperança. Vai chover uma chuva do Espírito Santo, onde se você crer, se você continuar buscando ao Senhor, você vai ficar mais fiel, você vai ficar mais fortalecido. Não que os problemas não vão te afetar, não que as notícias você vai estar insensível a elas, mas você vai estar orando mais, orando pelas famílias que precisam de oração, orar por aqueles que estão lá no hospital, nesse momento no leito de dor, não sabe se vai viver, mas o Senhor vai te usar para que você ore por essas pessoas, porque essa chuva espiritual vai descer, assim como o maná desceu. O maná, ele significa não apenas o alimento de ordem
física. É bem verdade que todas as manhãs as pessoas colhiam o seu maná, o suficiente para cada família se alimentar por um dia. O alimento então naquele momento era um alimento físico, mas como ele vinha do céu, ele significa também para que nossas vidas venham receber também o alimento espiritual que tanto carecemos. Nós estamos vivendo uma vida tão seca, muitas vezes uma vida tão voltada para o físico, para aquilo que é bom para o nosso corpo, para aquilo que é bom para o nosso sentir, aquilo que nos faz sentir bem, aquilo que nos faz sentir populares, aquilo que nos faz sentir sociais. Mas nesse momento é incrível, o Senhor fez exatamente com que as pessoas se voltem para dentro da sua própria família. Não é o tempo de se olhar apenas para a atividade social, para o conteúdo daquilo que é rede social, porque isso é fictício, isso não é verdadeiro. A própria palavra fala que isso é virtual, e hoje não. Nós estamos todos hoje dentro da nossa casa, em companhia da nossa esposa, dos nossos filhos. É isso que o Senhor escolheu para nós neste momento, porque a família precisa de ser amparada. Os pais têm que amparar os filhos, e tem que também fazer com que entre irmãos haja mais comunhão. Aproveitemos esse momento para que o mover espiritual na nossa família venha produzir uma família sadia, uma família abençoada, uma família espiritual, uma família que serve ao Senhor e de uma maneira junta, de uma maneira coletiva, toda a família servindo ao Senhor. Eu estou numa expectativa que quando voltarmos a fazer cultos aqui dentro da igreja, o povo vai vir com mais vontade, o povo vai vir com mais sede, o povo vai vir com mais fome. Deixa eu voltar ao maná. O maná, meus irmãos, era uma porção diária. Nós estamos vivendo nesses últimos dias de uma porção diária, mas que vem do Senhor. A porção diária através da palavra de Deus. Aleluia. Cada dia precisamos de uma palavra nova, vindo da própria palavra de Deus, porque ela é a capacidade que ela tem de se renovar. Cada vez que lemos, ela é nova. Cada vez que lemos, ela tem uma nova experiência para nós. Cada vez que lemos, ela tem uma nova mensagem. Sabe por que é assim? Porque a própria palavra de Deus, ela tem a capacidade de trabalhar em nós, porque o Espírito Santo que esteve agindo, influenciando melhor, que esteve inspirando na palavra de Deus. Quando era escrito, as pessoas eram inspiradas pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo se faz presente cada vez que lemos a palavra de Deus. Glorificado o nome do Senhor. E o Senhor disse: eu vou fazer chover. Isso significa abundância, irmãos. Quando falamos chuva, por mais que seja uma chuva que os meteorologistas eles dizem vai chover só 1 milímetro de chuva, é uma chuva pequena, mas se você ficar nela, na hora que ela estiver chovendo, ela vai te molhar, porque chuva, ela tem a capacidade de vir e vir sempre em abundância, capaz de molhar, capaz de irrigar o solo, capaz de, e se ela vem mais poderosa, ela vem com a capacidade de até acumular, que nós chamamos de alagamentos. Mas eu quero dizer, essa chuva vai não apenas dar uma molhadinha, mas ela fazer a gente ficar inundado dentro dela, porque vai chover das coisas espirituais para a minha vida e para a tua vida. E o Senhor, então, nesse texto que nós acabamos de ler, ele diz para Moisés, tu dá a porção diária desse maná, de um pão que vai vir do céu, e eles vão comer, eles vão se glorificar o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus que o povo se alegrou quando recebeu o maná. Cada vez que nós recebemos o maná, temos que nos alegrar. E aí o Senhor diz assim: eu quero ver, para que eu veja se o meu povo ele vai andar na minha lei ou não. Todas as providências, todo o suprimento que o Senhor deu ao seu povo tinha como objetivo o Senhor olhar como é que o meu povo reage. Eu estou mandando maná. Será que ele vai entender que esse maná não é apenas para encher estômago, mas que esse maná ele veio dos altos céus? Nunca mais ninguém viu falar de maná, porque o Senhor fez o maná cair e era recolhido todas as manhãs no sol durante o tempo que eles estiveram no deserto. Depois que eles entraram para Canaã, não havia mais necessidade desse maná.
Por isso que eu digo que a palavra de Deus ela está nos saciando até o dia que nós entrarmos no céu, porque lá nós vamos desfrutar da própria presença do Senhor. Vamos servir ao Senhor, vamos seguir a sua lei. O que é a sua lei? É a sua palavra. Hoje não tem leis, como tinha no Antigo Testamento, leis para cada situação. Não, hoje nós vivemos a liberdade da palavra de Deus, a liberdade do Evangelho de Jesus Cristo, e nós estamos vivendo para o Senhor uma vida de dedicação, é bem verdade, uma vida santa, porque a palavra de Deus diz que temos que buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E eu quero convidar você nesse momento a orar comigo. Mas antes de orar, eu quero também aproveitar que estamos em online, nosso culto está sendo transmitido. Teremos notícias que muitas pessoas estão acompanhando. Em seguida, nós vamos estar numa outra oportunidade falando do número de pessoas que estão se inscrevendo para estar juntamente conosco nesse canal. Mas o que mais importa do que estamos fazendo, meus irmãos, é levando a palavra de Deus dentro da casa das pessoas, nesse momento que nós temos que ficar dentro das nossas casas por determinação do governo. Mas eu sei que tem pessoas que estão nos ouvindo que ainda não receberam Jesus. E foi falado aqui, minha esposa falou no começo, que se você não recebeu Jesus, essa é a oportunidade para você refletir na tua vida espiritual. E eu quero dizer que somente através de Jesus nós recebemos essa salvação. A palavra de Deus disse, que é Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem do Pai a não ser por mim. Jesus é o único, não é um, é o único caminho que leva a Deus e que religa o homem, que reativa a comunhão entre Deus e o homem. Só através de Jesus Cristo. Para você receber Jesus na tua vida, é coisa mais simples que tem. Basta você crer no teu coração e confessar com a tua boca. A palavra de Deus diz, se creres no teu coração, com a tua boca confessares, verdadeiramente sereis salvo. Eu te convido a fazer essa escolha nesse momento. Recebe Jesus. Aleluia. Se você está recebendo, eu gostaria que você orasse conosco nessa missão. E depois que você fizer isso, procure, se você mora em outra cidade, procure a igreja mais próxima da tua residência. Se você mora aqui nas cercanias de Morpite ou em Musa Creek, procure a nossa igreja. First Brazilian Assembly of God. É uma igreja brasileira. Apesar do nome ser americano, é uma igreja brasileira. E você pode ir lá assistir, participar do culto em português, receber as instruções da palavra de Deus. Se você estiver lá em Goiás, na cidade de Goiânia, por favor, procure também a nossa igreja lá em Goiás. Deus abençoe. Deus poderoso. Eu quero orar nesse momento com todos os que estão nos ouvindo, especialmente agora, Senhor, por aquelas pessoas que ainda não decidiram, Senhor, em aceitar o Senhor. Que o Senhor venha dar uma oportunidade. Mas se nesse momento alguém está se decidindo, Senhor, que dentro dele ele recebeu o Senhor com alegria, eu quero te pedir, Senhor, escreve o nome dessa pessoa lá no livro da vida, Senhor, porque eu sei que fazendo assim, essa pessoa está sendo salvo segundo a tua palavra. Agora eu também oro, Senhor, ó Deus, ministrando, Senhor, baseado naquilo que o Senhor nos deu nesta oportunidade, dentro da tua palavra. Eu quero ministrar agora, Senhor, que este pão celestial, chamado palavra de Deus, venha agora cair abundantemente na vida dos teus filhos, lá no lar de cada um. Ó Deus, dá Senhor, ó Deus eterno, uma fartura uma abundância espiritual, uma fartura da tua presença no lar dos teus filhos. Quantos lares, Senhor, nós temos percebido, Senhor, que estão precisando de ti. Quantos lares estão se desmoronando, mas, Senhor, nós cremos que aqueles que estão agora, neste momento, nos ouvindo, que receberam essa palavra, que nesse momento vamos estar orando e pedindo, Senhor, guarda a minha vida, guarda a minha família, guarda o meu lar. Eu tenho certeza que o Senhor estará guardando. Ó Deus, une as famílias, une pais a filhos, une filhos a pais, une esposa a esposa, esposo a esposa, une as famílias, Senhor. Ó Deus, eu sei que esse é o objetivo desse momento que estamos vivendo. Ó Deus poderoso, que haja harmonia, que haja paz, que haja alegria lá no lar de cada um. Mas também, Senhor, eu te peço, não deixa faltar também o maná físico, Senhor. Eu ministro, Senhor, lá na prateleira onde os teus servos guardam os seus mantimentos, lá na geladeira de cada um, que não venha faltar o suprimento diário. Ó Deus, que haja um milagre na multiplicação na casa dos teus filhos, Senhor. Também, Senhor, prospera, Senhor, para que não venha faltar, Senhor, aquilo que há necessidade na área econômica para pagar os compromissos. Abençoa o teu povo, Senhor. Ó Deus, ainda que nessa época de dificuldade, nós cremos no milagre da multiplicação e na tua providência. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.
Se tem alguém na tua casa que está comemorando algum aniversário, por favor, através do WhatsApp, faça-nos saber. Manda uma mensagem, diga: meu filho, ou eu, alguém fez aniversário no tal dia. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo reine em cada coração, hoje e sempre. E nós vamos dizer, o povo de Deus diz na sua casa: amém. Deus abençoe a todos.